E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez Brasil e Escócia, né? Vamos comentar um pouco aqui sobre o jogo. Eu não fiz sobre Brasil e Haiti porque eu tava muito cansado. Eu não sei se vocês querem que eu faça de outros jogos aqui da Copa, comentem aí. Quando acabar a fase de grupos eu vou fazer o balanço ali, né? Na minha opinião, do que eu achei, quais seleções que decepcionaram, até ser uma tier list. Mas hoje vamos falar do Brasil, né? Vamos lá. Brasil e Escócia. Primeiro vale dizer que o Brasil precisava buscar o resultado, óbvio, para classificar, principalmente com a liderança do grupo, focando no saldo de gols, né? Porque era de se esperar que Marrocos ganhasse do Haiti. Quer dizer, não que passasse tanta dificuldade como passou, né? Mas ganhou. O Brasil começou com Alisson no gol. E aí a dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Douglas Santos, o lateral correto aí, que a galera fala, né? Danilo, que não curti muito a convocação dele, mas fez uma boa partida e é isso que o Brasil tem. E ele fez um bom trabalho, na minha opinião. Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. No caso, tá aparecendo aqui no SofaScore um 4-3-3. Só que eu achei muito interessante, né, como o Ancelotti mudou, né? Ele começou a armar o time. E na defesa eu tive a sensação de que em alguns momentos o Brasil fez um 4-4-2. Nessa formação, principalmente no ataque, Vini, ele jogou muito mais por dentro, né? Ele não foi um ponta tão agudo como a gente costuma ver, ele caiu um pouco mais pra dentro e eu achei isso muito positivo, cara. Ele fez assim, ele tem entregado na Copa pela seleção, já já a gente fala mais dele, mas foi muito positivo. Ryan, ele também jogou bem, cara, me surpreendeu, no caso o time fazendo uma pressão muito mais alta do que a gente costuma ver, né? Com o Vini, o próprio Matheus Cunha e o Ryan marcando lá em cima, tanto que o primeiro gol vem daí, né? De uma pressão, né? De um desarme que o Ryan faz muito bem. Vini pega a bola na tranquilidade e faz o gol. E pra falar dos gols logo, né? O segundo gol foi curioso, né? Um gol de cabeça de Vini Júnior. E o terceiro gol, cara, uma jogadaça de Bruno Guimarães. E uma coisa que eu gostei muito foi o passe, né? Ele fez o passe ali pro Matheus Cunha. Que uma coisa que eu tinha comentado, eu acho que no jogo contra Marrocos, não sei se foi em vídeo isso, mas que vimos muito a seleção, todo mundo querendo ser o herói, sabe? Querendo resolver tudo sozinho e tal. E acho que teve um senso mais coletivo nesse jogo, sem sombra de dúvidas. Tanto que Bruno Guimarães fez uma jogadaça, passou pro Matheus Cunha, eu acho que esse gol reflete muito isso, né? Eu queria comentar isso também, que dá a sensação de que Ancelotti ele acertou mais o time, acertou mais a escalação, porque vimos o Brasil mais organizado, né? Contra Marrocos, principalmente, parecia um amontoado em campo, o pessoal desesperado. E dessa vez não, você vê que o time tinha uma formação atacando, uma formação defendendo, tocava a bola também, né? Sabia pelo menos o que fazer com a bola. E pareceu algo muito mais coeso, né? Digamos que tomou um formato de time, né? E é algo bem Ancelotti mesmo. Um jogo mais pragmático e que aproveita bastante ali das transições, né? Principalmente o Brasil que não tem uma grande valência no meio de campo, então se aproveitando bastante de transições. Além dos gols, tivemos algumas jogadas de transição, né? Que eu achei isso bem interessante. Então, bem Ancelotti. É adaptativo e pragmático, e foi assim que o cara ganhou várias Champions, né? Então, eu acho que dessa vez ele acertou. Acho que, assim, tantas críticas, né, no primeiro momento, eu acho que agora ele acertou. Teria colocado o Endrick mais cedo, só pra comentar rapidamente das substituições, que Fabinho entrou no lugar de Casemiro aos 65, que pra mim Fabinho tá melhor que Casemiro. Martinelli entrou no lugar de Paquetá, que não tem muito a comentar. Neymar entrou no lugar de Matheus Cunha. Eu vou deixar pra falar de Neymar mais no final, senão o vídeo inteiro sobre Neymar e todo mundo tá cansado disso. Alexandre entrou no lugar de Douglas Santos, esperado, né? E Endrick no lugar de Ryan, que foi o que eu comentei, que eu acho que eu teria colocado o Endrick um pouco mais cedo. E tá aí, né? Endrick, ele não entrou como camisa 9, ele entrou no lugar de Ryan, que teve o segundo gol também, né, que Vini Júnior também, nessa coisa da pressão alta, ele desarmou e fez o gol, só que foi mal anulado, né, que não foi falta. A torcida se anima bastante porque, diferente do Haiti, que foi aquela coisa de venceu, mas não convenceu, e contra Marrocos nem se fala, eu acho que a torcida fica muito animada porque vimos realmente um time que começou a se encaixar, como eu disse,
E foi uma vitória convincente. Eu particularmente esperava mais da Escócia, cara. Não que eles tenham um grande time, mas assim, tem jogadores que eu esperava que fizesse a diferença. O próprio McTominay, por exemplo, né? Mas tem aqui que eles jogaram com 4-2-3-1, mas um time muito ruim, né? Quer dizer, você tem alguns caras ali que, continuando sobre o Brasil, né, que é o que todo mundo quer falar. Os 3 gols foram fundamentais porque por conta do saldo, o Brasil conseguiu passar em primeiro. Na hora que eu tô gravando esse vídeo, ainda vai ter a decisão de quem o Brasil vai enfrentar. E o pessoal fala muito sobre a Holanda, a Suécia, Japão. Eu acho que o Japão tá bem, é um jogo difícil. A Holanda também é um jogo complicado. E a Suécia, né? O Brasil pega o segundo lugar do grupo F. Então, o grupo F, antes dos jogos, né? Antes das partidas de hoje, dia 25, a Holanda vai jogar contra a Tunísia e o Japão contra a Suécia. E aí, no caso, tá a Holanda em primeiro com 4 pontos, com saldo de gols de, acho que são 4 gols. O Japão tá em segundo com 4 pontos, um saldo de 4 gols também, é isso? A Suécia tá em terceiro com 3 pontos e o saldo zerado. E aí, no caso, eu acho que é mais provável que tá favorável para Holanda e Japão. E aí vai ficar na questão do saldo. E vamos ver. São dois adversários complicados, não são fáceis. Tem seleções com chaves bem mais fáceis que a do Brasil, isso é um fato. O Brasil não foi o mais abençoado, digamos assim, né? Não é impossível, é um jogo duro, mas não é impossível. E eu acho que é isso, não pode se subestimar o adversário também. Agora, comentando individualmente, Danilo me surpreendeu positivamente, gostei da partida dele, né, no lugar do Ibanez. Marquinhos foi bem, Gabriel Magalhães também, muito bem. Douglas Santos, o lateral correto, como o pessoal, né? Casimiro, eu particularmente não achei nada demais a partida dele. Paquetá é um cara importante no time. Bruno Guimarães fez uma boa partida. O Ryan me surpreendeu positivamente, cara. Ele não sentiu tanta titularidade, pressionou lá em cima, marcou muito, fez muitas jogadas. Eu gostei do jogo dele, cara. Gostei. O Matheus Cunha também jogando bem ali. E Vini, eu gostei muito da postura dele, cara. Se falar nos 2 gols, mas assim, eu gostei muito de uma postura pressionando um pouco mais, sendo mais ativo, né? Não teve aqueles momentos de dispersão, como a gente costuma ver em alguns jogos, principalmente no Real Madrid. Então foi uma postura dele que eu gostei bastante. E assim, falando, entrando no aspecto Vini Júnior, né? Ele vem chamando esse protagonismo, sem sombra de dúvidas. Eu tenho comentado com vocês, tem um vídeo, tem um ano mais ou menos aqui do canal, que é porque a seleção não empolga mais. Que eu comento justamente que, apesar de Vini não ter feito um ciclo tão bom, ele fez uma Copa de 2022 muito boa. Então, precisávamos ver como ele ia chegar para essa Copa. E aí, chegou Ancelotti, que é um técnico que ele trabalhou por muito tempo. Ele também evoluiu bastante. E tá fazendo, mais uma vez, uma excelente Copa. Ele tá com 4 gols, né? E uma assistência. Tanto que eu vou tentar colocar aí na tela pra vocês verem como ele caiu um pouco mais pro meio, né? O mapa de calor dele. E eu tinha comentado justamente que dos 7 gols da Copa que o Brasil fez na Copa de 2022, 5 passaram pelo pé dele, né? E tudo mais. Enfim, seja que ele tenha feito, seja assistência e por aí vai. Ou então um passe na jogada. Então é um jogador importante e ele tá provando aí, né? Chamando o protagonismo. Que sinceramente, sendo bem honesto com vocês, eu acho que o que muita gente esperava que se Neymar chegasse, né? Jogasse desde a estreia na Copa. Ou melhor, se ele estivesse disponível desde a estreia na Copa, muita gente esperava que Neymar fosse. Esse cara é Vini Júnior, é o protagonista, que assim, que é o nome, que é o cara que num jogo que tava ruim, que tava difícil, como o do Marrocos, chamou a responsabilidade, fez a tabela com o Bruno Guimarães e fez um golaço. Então, ele tá sendo esse cara. E aí, falando nele, vamos comentar sobre Neymar. Neymar ele entrou aos 76 minutos, ou seja, ali faltando 15 minutos, não, uns 30 e poucos ele entrou. Caindo mais pra esquerda, né? Ele entrou no lugar do Matheus Cunha, ele caiu um pouco mais pra esquerda. Vocês estão vendo o mapa de calor dele. E aí vamos às estatísticas, né?
ele fez uma finalização no gol, que o goleiro pegou, né. Passes, de 4 cruzamentos ele acertou 1, 13 passes ele acertou 12, 92%. Passes no campo adversário foram de 9, ele acertou 8, 89%. E passes no campo de defesa, dos 4 ele acertou 4, 100%. Uma estatística que me chamou a atenção foram 24 ações com a bola, 2 domínios mal sucedidos, tentou um drible, 0 certos, sofreu uma falta, 7 conduções, ou seja, né, de 24 ações com a bola, vamos ser mais objetivos aqui, ele perdeu a posse 9 vezes. Sinceramente, eu vou ser bem honesto, eu acho que não serviu tanto como um termômetro, eu acho que foi uma coisa mais assim pra gente ver, tipo, ó, o cara tá vivo. Porque o jogo já tava 3-0, a Escócia já morta, o Brasil já mais pragmático, né, tirando um pouco o pé. Não consegui ter uma opinião sobre Neymar, o que tá todo mundo dizendo que, o Neymar foi mal, o Neymar foi bem. Eu não consegui ter uma opinião formada, porque ele jogou acho que 15 minutos, sei lá, 20 minutos. E num jogo já, digamos que definido, assim, das ações ele perdeu menos a bola do que eu esperava que ele ia perder. Beleza que de 24 ações, 9 perdas é um número considerável, mas eu achava que ele ia dar mais caneladas, ele entrou um pouco mais, digamos que ele estava com um pouco mais de ritmo do que eu esperava, não sei se a minha expectativa que estava muito baixa, porque pode ser isso também, né? Mas o que é um fato é que eu acho que ele não atrapalhou. Assim, em alguns momentos, ele teve aquela postura de puxar um contra um e tal, que é uma coisa que não segue mais. Então ele tem que adaptar o jogo dele, né, cara? É o que muita gente tem dito. Beleza que ele não entrou nessa posição, mas entendo o raciocínio. Jogar ali como meu armador, porque é um cara que tem uma visão de jogo diferenciada. Então, o que ele acha um passe, o que ele constrói uma jogada. Então, ele se colocar mais nessa postura. Não posição porque ele não estava jogando nessa posição, mas nessa postura. Ou então ser o cara que faz esse passe, ou então que vai ficar ali rondando a área para aparecer e fazer um gol, enfim, alguma coisa assim. Porque de puxar esse um contra um e tentar fazer drible, ele tentou umas 2, 3 vezes que, cara, não. Entendeu? E eu acho que isso vai fazer bem para ele no ponto de vista da confiança, no ponto de vista da contribuição mesmo para a equipe. E, de novo, eh, ele não é uma peça fundamental do time em termos táticos, né, tanto que o time, jogou sem ele a maior parte. Eu só queria comentar que eu acho que entre que ele entrou quase acabando o jogo, eu acho que ele podia ter entrado um pouco antes, cara. Podia pra, sei lá, ter mais minutos, ganhar experiência, porque, de novo, ele tá lá pra ganhar experiência. Eu acho que não tem que colocar pressão, mas é bom ele ganhar esses minutos, principalmente na fase de grupos, né? Por isso que eu falo, era o jogo pra ele entrar, porque o Brasil já classificado, precisando definir o primeiro lugar. O jogo já tinha. O Brasil já tinha matado o jogo. Então ele podia ter entrado ali junto com o próprio Neymar, né? Na hora que o Neymar entrou. Então, sei lá, eu acho que é válido porque o Endrick ele é realmente diferenciado e precisa ter esses minutos. De novo, como eu falei no jogo da estreia, eu ficava dividido entre colocar Endrick ou não, porque era uma estreia, era uma pressão muito grande pra cima dele, mas ao mesmo tempo com um cara que é determinado e que tem essa estrela. Mas nesse jogo eu não tenho dúvida, eu acho que ele podia ter uma minutagem maior sim. E vamos lá, pegar Holanda ou Japão, eu acho que no Japão vamos ter uma dificuldade, que o Japão é um time que joga muito no contra-ataque, e a Holanda tem um cara ali no meio de campo que é absurdo, que é o De Jong, né? Então pode ser um problema pro Brasil, mas eu acho que isso só vai ficar mais claro quando o confronto estiver definido. Quando você estiver vendo esse vídeo já pode estar definido. Mas vamos ver. Vamos continuar nessa Copa do Mundo. Depois tem Copa do Brasil, Brasileirão, pra gente comentar aqui também. É um pouco difícil fazer tantos vídeos aqui, né? Pra mim fica meio complicado. Mas, na medida do possível, fazendo aqui, comentando com vocês. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí sua opinião, sempre de forma respeitosa, pra fazer aquele debate saudável. E é isso. Valeu, até a próxima.